Olá, pessoas luz, namastê. Hoje eu quero trazer para vocês alguns arquétipos, tá? De uma historinha que todo mundo conhece, para explicar para vocês o que é esse tomar o pai. O pai, pelo olhar sistêmico, ele representa o mundo. Quando a gente vai em direção ao pai, nós vamos em direção ao mundo, nós ganhamos o mundo e nós não temos medo. Eu quero trazer para vocês a historinha que todo mundo conhece, que é a historinha do Rei Leão. E para quem nunca assistiu, assista agora com novos olhos. E para quem já assistiu, assista de novo com novos olhos. Sabe aquela cena do filme onde o Simba já nasceu? O pai está na frente, o leão, tá? O Simba no meio e a mãe atrás. Porque o pai está indo apresentar o Simba para o reino. Então ele fala assim, Simba, eu vou te apresentar o teu reino. Quando o pai fala isso para o Simba, o pai está querendo dizer o quê? Filho, eu vou te dar o mundo. Venha comigo porque eu vou te mostrar, eu vou te dar o mundo. Quando eles estão indo para esse processo, se vocês repararem, o Simba, ele está no meio, ele para, ele volta para trás, ele entra no meio das pernas da mãe e olha para cima e olha para ela. Nesse momento, o Simba quer dizer o quê? Mãe, eu posso ir em direção ao meu pai? Ou seja, mãe, eu posso ir em direção ao mundo? Ele pede a permissão dela. Por que que isso acontece? Porque o filho só vai em direção ao pai quando a mãe permite. Quando a mãe permite que o filho vá em direção ao mundo, é que ele vai. Então a mãe, ela faz um gesto com a cabeça e ela empurra o Simba na direção do pai. Quando ela faz isso, o que ela quer dizer? Filho, eu libero você para que você vá na direção do teu pai. Filho, eu libero você para que você vá na direção do mundo. Eu aprovo. Se ela falasse assim, não, Simba, fica aqui, ele não tinha ido. Ele teria ficado exatamente ali com ela. Porém, ele não teria ganho o mundo. E isso teria gerado uma raiva inconsciente muito grande dentro dele. Por quê? Porque eu não pude ir em direção ao mundo porque a minha mãe não permitiu. Porque a minha mãe não permitiu com que eu crescesse. Então isso acontece o tempo todo quando a mãe impede com que o filho vá na direção do pai. Então quando o Simba vai e o pai fala assim para ele, Simba, tudo o que o sol toca é o nosso reino. Ele fala, Simba, eu te dou o mundo. E isso é muito lindo, porque é só nesse momento que a gente consegue realmente ir em direção à vida, em direção ao mundo. Porém, o pai morre de uma forma muito drástica. E o Simba é muito criança e ele se sente culpado. Então o pai não teve tempo realmente de apresentar aquilo tudo para ele. Então, com aquela culpa, com aquela dor, o que o Simba faz? Ele foge. E ele foge do quê? Ele foge do mundo. Ele não quer enfrentar. E aí ele se depara com dois amigos que o acolhem. Um deles é um porco do mato, né? E se a gente olhar para esse arquétipo do porco do mato, ele é muito sujo. Eles têm um coração muito bom, mas os dois são muito problemáticos também. E o Simba se vê acolhido naquele processo. Se a gente olhar para o ambiente que eles vivem, é um ambiente lindo, né? Parece um paraíso, um conto de fadas. É um mundinho particular deles. Porém, o que é que eles comem? Do que eles se alimentam? De vermes e insetos. Então, um leão, qual é a alimentação de um leão? O Simba, ele pertence a uma família de leões. Ele é um rei. Então, é um rei comendo inseto, é um rei comendo verme. A alimentação dele é outra, a cadeia alimentar dele é outra. É um leão grande,
poderoso, comendo vermes e comendo inseto. E aí, qual é o lema deles quando eles estão nesse resort, teoricamente? Qual que é esse lema? Hakuna Matata. Se traduz para: vamos viver o agora, vamos viver o hoje, que se dane lá na frente, que se dane as responsabilidades, que se dane o mundo. Eu não quero ver. Eu não quero ver aquilo tudo. Eu escolho não enxergar, deixar para trás. Então o Simba, quando ele foge, quando o pai morre e ele foge, ele fica preso na criança. Ele não cresceu emocionalmente. Ele ficou pequeno, ele se acomodou em um lugarzinho, ele não sai para se alimentar, ele come aquilo que tem. O lugar é lindo, é uma zona de conforto, mas é um lugar que não traz os nutrientes que ele precisa. Ele não consegue se nutrir. E ele fica próximo a pessoas que têm os mesmos problemas ali, com muitos problemas emocionais também. Quando que esse cenário muda? Quando vem o macaco, simbolizando a consciência. Então o Simba se olha em um lago, e quando ele se olha, quando ele vê o reflexo dele nesse lago, o que ele enxerga? Ele enxerga o pai. Ele vê o pai, por quê? Porque o pai está nele, o pai está dentro nele, o pai está no coração dele. Nesse momento que ele olha e ele vê o pai refletido em quem ele então toma o pai onde? No coração dele. Ele toma o pai no seu coração e naquele momento ele entende que o pai está com ele, que o pai deu tudo o que podia dar, que o pai já havia apresentado o mundo para ele, que o pai fez o melhor que pôde. O pai não teve tempo de dar mais, então ele deu aquilo que ele conseguiu dar. E nesse momento que ele entende tudo isso e que ele toma esse pai dentro dele, o que ele faz? Ele sai da zona de conforto, ele sai daquele Hakuna Matata e ele vai para onde? Ele vai tomar o mundo. Ele vai em frente, ele vai lutar pelo mundo, ele vai lutar pela vida, sem medo de nada. Ele enfrenta qualquer problema e qualquer coisa de frente. Ele volta para sua posição de liderança, ele assume realmente a posição, o papel dele enquanto leão. Então, nesse momento que ele toma o pai, ele assume o papel dele perante a vida, perante o mundo. E isso é muito importante. Por quê? Porque nós realmente só conseguimos ir em direção ao mundo sem nenhum medo, enfrentando qualquer coisa, quando nós tomamos o nosso pai. E quando nós entendemos que o nosso pai fez tudo o que era possível, que o nosso pai nos deu aquilo que ele tinha para dar. Se ele não deu mais, foi porque ele não tinha para dar. E quando a gente entende isso, uma calma se instala no nosso coração e uma paz muito grande. E esse entendimento, ele nos libera de muitas crenças, de muitas amarras. E nesse momento é que a gente consegue ir em direção à vida. Então, se você puder, nesse final de semana, assiste de novo esse filme com um novo olhar, com outros olhos. E olha se tem alguma coisa ali que tá parecida na sua vida, tá bom? Eu espero poder ter sido contribuição para você com esse vídeo. E se esse vídeo servir para alguém, compartilha. Faça o bem, a gente consegue fazer o bem muitas vezes compartilhando. Namastê!